Escorpião no tarô, sejam muito bem-vindos ao canal, muito prazer, meu nome é Michelle. Vamos para a leitura de vocês do mês de abril, escorpiano. Aconselhamento geral de amor e de trabalho. Vamos ter também o tarô do Ganesha, que eu vou trazer como aconselhamento de oráculo aqui para vocês. Bora lá então começar com a leitura geral. Baralho um pouquinho. E vamos lá, lembra de adaptar para a situação da sua vida, por ser uma leitura geral, o aconselhamento pode caber em qualquer área da sua vida. E lembra que essa leitura de escorpião vale para o seu sol, para a sua lua ou para o seu ascendente. Então, se você tem o signo de escorpião no seu sol e na sua lua, por exemplo, presta bastante atenção, que essa leitura pode fazer muito sentido para você. Começando aqui com a energia geral, abrindo a mesa com o Cavaleiro de Paus, a Dependurada e o 3 de Pentáculos. Aconselhamento geral para vocês aqui, vem uma energia assim de mudança, vem uma energia de a importância de você enxergar alguma situação de um outro ponto de vista, diferente do seu, diferente do que você tem visto até agora. Uma maneira da gente enxergar uma situação diferente é quando a gente não olha somente para o nosso umbigo, quando a gente olha para o mundo e às vezes se coloca no lugar do outro e, enfim, né? Essa energia vem com esse Cavaleiro de Paus que fala muito de uma transmutação. O que isso significa, né? Quando essa importância de você se colocar, às vezes, no lugar do outro, enxergar uma situação com um pouquinho mais de profundidade, né? Às vezes a gente olha assim superficialmente para uma situação e a gente não compreende. Quando a gente se esforça um pouquinho para compreender melhor alguma situação inclusive que envolvem outras pessoas e não somente você, o entendimento sobre essa situação pode ser muito maior. O entendimento sobre essa situação pode ser muito mais, você pode ter uma clareza sobre uma situação que para você tava tipo, nossa, nada a ver, quando a gente às vezes julga alguém, quando às vezes a gente aponta alguém, quando às vezes a gente olha e fala, nossa, nada a ver essa situação, nada a ver essa pessoa agir desse jeito. Mas então, você parou um pouquinho para enxergar com profundidade quantas e quantas vezes a gente não julga uma pessoa ou uma situação de uma forma muito rasa, sem de fato saber o que aconteceu ali. E a gente nunca sabe, tem que lembrar disso, né? A gente nunca sabe exatamente de tudo, a gente nunca sabe se sabe de tudo sobre uma situação. Aconteceu uma situação parecida aqui em casa, né, com a minha família, não vou contar detalhes, mas vou trazer exemplo para vocês que eu sei que vocês gostam. Que sobre uma pessoa em específico, e eu defendendo essa pessoa, eu defendendo. E era uma pessoa que não é necessariamente da família, entrou na família, enfim. E entrou na família, eu aprendo a respeitar como parte da família. E eu defendendo, só que eu não sabia nem um terço da história. Quando eu soube, eu falei, tá explicado por que todo mundo, né, tava contra essa situação. E contando uma fofoquinha aqui pra vocês. E aí depois eu fui entender. No meu caso, eu tava até que defendendo, né? Mas geralmente a gente julga sem saber a história completa. E muitas vezes a gente não vai saber nunca, porque tem simplesmente, às vezes, as pessoas não querem abrir, não querem compartilhar. E a gente julga baseado na ponta do iceberg, que é a informação que a gente tem sobre algo. Então aqui tá dizendo pra você alguma situação que envolva talvez um masculino, alguma situação que envolvam outras pessoas aqui para você ter esse olhar com mais profundidade para compreender e não fazer julgamentos assim rasos, enfim, que possam prejudicar tanto você quanto o outro, sendo que você está sendo talvez injusto, enfim, não sei. Tome esse cuidado, tá? Vamos ver qual é o aconselhamento para a energia aqui de trabalho agora. Depois a gente fala de amor. 2 de espadas, 2 de copas,
E Cavaleiro de Espadas, 2, 2 e o Cavaleiro, que é uma energia que fala sobre uma mudança que precisa ser feita o quanto antes. E essa mudança é em algum jeito de pensar, mas no sentido de, sabe quando a gente fica indeciso sobre alguma situação? Essa indecisão, ela pode vir muito de um lugar de o nosso antigo e o novo eu, dessa transição que a gente precisa ter mentalmente falando mesmo, mudando, quando a gente vai mudar de fase na nossa vida, a gente precisa mudar a nossa mentalidade para que ela acompanhe. Por exemplo, eu sou Michele, hoje Michele taróloga, faço atendimento, faço os vídeos no canal, mas para eu sair da Michele mentalidade CLT, por exemplo, para buscar ser autônoma, para fazer atendimento e para acreditar em tudo isso, foi um processo, né? Porque no início eu tinha medo de fazer vídeo, depois eu fiquei com medo de fazer leitura particular, e é um processo até que a gente entenda que, vamos lá, vai dar certo, é isso mesmo, né? Os feedbacks ajudam muito, mas a mentalidade para que a gente entenda que isso pode dar certo, que isso agrega na vida das pessoas, é todo um processo. Tô dando um exemplo para vocês. E aí chegaram momentos em que eu fiquei nessa, entre a cruz e a espada, assim, né? Faz sentido isso, não faz, enfim. Até que as coisas começam a acontecer aos pouquinhos, e aí a gente vai tomando cada vez mais confiança. Então, essas transições em qualquer área da nossa vida exige essa mudança de mentalidade para acompanhar esse processo. E às vezes a gente fica nessa situação aqui. Será que faz sentido isso? Ou é melhor eu ficar aqui no meu canto? Será que essa ideia dá para seguir adiante? Porque quando começa a ideia é sempre algo, uau, que incrível, né? Uma ideia para a gente inserir na nossa vida profissional, para agregar em algo que a gente já faz, ou algo novo, completamente diferente. É sempre uma empolgação no início, mas depois vem o medo, a insegurança, aí cai a ficha, e agora, será que vai dar certo? E a gente fica entre uma coisa e outra. Então aqui vem o 7 de copas clarificando, dizendo que com relação à tua vida profissional, tá dizendo que se você alimentar essa ideia, seja ela qual for, esse pensamento de fazer algo diferente, algo novo, começar a colocar em prática, colocando em prática, 7 de copas vem falando de inúmeras possibilidades, mas isso aqui é bem interessante. Quando aparecem inúmeras possibilidades, não significa que são todas para nós, né? Quando eu comecei, por exemplo, na rede social, eu lembro que tinha, depois de um tempinho, depois de um ano no Instagram, muita gente começou, vamos fazer parceria, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas tinha coisa que não tinha nada a ver, que não ia me agregar em absolutamente nada, que ia tirar o meu foco, que ia me atrapalhar. Então nem toda oportunidade que parece é uma grande oportunidade para você. Aí precisa entender o que a gente quer para nós, profissionalmente aqui, o que eu tô querendo construir, qual lugar eu quero chegar, quais dessas oportunidades vão agregar dentro disso, dessas parcerias, enfim, seja lá o que for. E aí tem o 2 de copas falando que alguma delas vai fazer muito sentido para você. E aí o segredo, no caso aqui, é entender qual é que agrega de fato, qual delas tem a ver com aquilo que você está construindo para você. Né? O 2 de copas, ele fala dessa conexão verdadeira, né? Não, muita gente acha que fala somente sobre questões de relacionamento amoroso, mas não, isso aqui podem ser parcerias muito verdadeiras que agregam muito valor na nossa vida. Vem esse cavaleiro de espadas falando de velocidade, ou seja, o quanto antes você puder sair desse lugar de dúvida. Mas como é que eu faço isso, Michele? Colocar na balança é uma coisa que ajuda demais, né? Tá, eu tô entre uma situação e outra. Entre ir ou ficar numa situação, entre o meu antigo e o novo eu, dentro dessa ideia, dentro de todas as possibilidades que essa ideia me traz.
Pesa numa balança, literalmente, coloca no papelzinho os pós e contras de um lado, os pós e contras do outro, para você visualizar o que aquilo pode agregar ou não na sua vida. Essa é uma dica que eu te dou, que eu aprendi na minha adolescência com uma das minhas irmãs e que eu usava, né, esse exercício super simples quando eu tava com muita dúvida com relação a alguma decisão que eu tinha que tomar muito rápido. Por que rápido? Esse cavaleiro de espadas vem falando da velocidade da gente decidir algo, porque tem um time, né? Eu costumo dizer, eu falei disso num outro vídeo, eu não vou lembrar qual, então veja o teu sol, a sua lua e o seu ascendente aqui no canal para tua leitura ficar bem completa, lembra disso, tá? Às vezes cada vídeo, cada signo vai agregar de uma forma diferente algum aspecto da sua vida. Mas enfim, tem um time para as coisas acontecerem. Tem situações que se a gente não aproveita esse time, essa oportunidade, essa empolgação inicial, a gente não faz mais. A gente acaba deixando de lado, colocando no fundo da gaveta e vida segue. Então é por isso que eu vejo que essa mesa pede essa velocidade. Eu tirei mais uma para fechar aqui esse assunto, para a gente falar de amor. E veio o enforcado de novo, falando que o quanto antes você se decidir, antes você vai ter uma clareza sobre a situação. Porque enquanto você ficar em cima do muro, é como se você não... É como se você fosse ficar travado nessa energia do 2 de espadas, que, tá vendo? Que é uma energia que mostra uma cegueira, o cardíaco tá fechado, porque eu fico nessa dúvida, eu me paraliso e aí não tem criatividade, não tem mais, a gente começa a nem conseguir pensar mais em como fazer isso acontecer, fica só nessa dúvida martelando na cabeça. Então, quanto antes decidir eu vou, eu fico, eu faço, eu não faço, antes você vai ter clareza sobre a situação. Vamos falar agora de amor para você, então, escorpiano, vamos ver. Primeiro vamos falar para todo mundo, né? Para quem tá solteiro, para quem tá numa relação. Opa, sacerdotisa, as de paus e o as de pentáculos. Vocês perceberam uma coisa? Tem muita energia falando de novidade, novas possibilidades aqui na sua mesa. Com relação à vida amorosa, vem essa sacerdotisa. A sacerdotisa, ela fala muito da intuição. Ela fala muito de você buscar respostas pesquisando, estudando mesmo, indo atrás, ou seja, não ficar somente no... Aqui não fala muito de você ficar somente no achismo. Vá em busca de respostas. Primeiro, a sua intuição vai te direcionar para muitos lugares. Às vezes, você tá querendo já fazer alguma coisa, pesquisar alguma coisa, fazer algum curso, enfim, algo que agregue na relação. Nossa, Michelle, mas fazer isso para relacionamento, sim. Muitos de nós vivemos, né, até a gente amadurecer esse aspecto da nossa vida, relações tóxicas, relações péssimas. Eu acho que a maioria de nós, até que a gente vá aprendendo a ter relacionamentos mais leves, mais saudáveis. Então, se a gente não sabe, se a gente não cresceu vendo, sei lá, nossos pais tendo relacionamentos saudáveis, e muito pelo contrário, a gente cresceu num ambiente tóxico, vendo um gritar com o outro, um xingar o outro, um agredir o outro, ou fomos agredidos pelos nossos pais, a gente aprende que amor, se a gente apanha muito, a gente aprende que amor é apanhar, não é? Não é assim? A gente concilia uma coisa na outra. Aí, quando entra numa relação, a gente acha que é normal apanhar, porque a gente apanhou a vida inteira. Então, essas coisas existem. E aí, quando a gente cresce e não consegue, a gente enxerga a nossa sombra, vou falar um pouquinho disso pra vocês, dessa maneira. Como que eu identifico que um aspecto na minha vida tá na sombra? Aquele aspecto da minha vida não evolui. Por que não evolui? Aí eu tenho que buscar lá atrás para compreender o que aconteceu, né? Aqui a gente tá falando da vida amorosa. Michelle, o aspecto amoroso da minha vida não anda, meus relacionamentos são tóxicos, ou todo relacionamento que eu tenho tem esse problema, esse mesmo problema. Sempre tem essa mesma questão. Então pega essa questãozinha aí que você às vezes tenta esconder, finge que tá tudo bem pro parceiro, pros familiares, porque a gente tende a querer pôr o sorriso amarelo no rosto e fingir que está tudo bem, né? Eu fiz até um texto que eu vou postar no meu Insta Viagem Astral com Mi,
falando exatamente disso, falando de mim, me abrindo para vocês, que a gente tende a fingir que tá tudo bem sempre. Põe aquele sorriso amarelo no rosto e tá tudo bem. E aí a gente faz com que o nosso aspecto sombrio cresça e crie cada vez mais força e vá atrapalhando na nossa vida. Não tem essas pessoas que surtam e fazem umas besteironas que não tem nada a ver com a personalidade que elas demonstram? É a sombra delas, que estava tanto reprimida que daqui a pouco vem e explode. Então, quando a gente tem uma questão que tá ruim, que tá incomodando e a gente fica escondendo e fingindo que ela não tá ali, você vai esconder por um tempo, mas uma hora aquilo vem à tona. Então, pega essa questão no teu relacionamento, na tua vida amorosa, esteja você solteiro, esteja você numa relação. Porque se você tá solteiro, na minha última relação aconteceu isso, e na anterior a mesma coisa, e na anterior a mesma coisa. Ô, Michelle, eu não consigo me relacionar, nunca me relacionei. Aí precisa ir lá, pegar o cerne da questão, lá, né? Enfim, para compreender o porquê, né? Ao invés de ficar reprimindo, vamos lá, vamos olhar, vamos destrinchar, vamos me aprofundar, vamos se aprofundar nessa questão para compreender e destravar essa área. Tipo assim, enquanto não olhar para isso com profundidade, aquilo vai ficar ali escondido, reprimido, atrapalhando a sua vida. O problema é que fica ali reprimido, mas fica atrapalhando, entendeu? Não é que fica e tá tudo bem. Então, olha para essas questões. Eu tô explicando tudo isso para você entender o porquê que eu falei de estudar, né? Tudo vem através do conhecimento, pra gente às vezes destravar algumas questões na nossa vida. Claro que numa leitura particular eu posso te ajudar nesse processo também de se aprofundar nessa tua questão emocional, das tuas relações, pra gente compreender os aspectos de luz e sombra, descobrir qual é o teu arquétipo regente do ano, desse próximo ano de 2024 e, enfim, você pode fazer isso comigo, você pode fazer isso com outra pessoa, você pode tentar fazer sozinho, mas enfim, eu posso também te ajudar nesse processo. Meu WhatsApp, inclusive, tá na descrição do vídeo, caso você queira fazer uma leitura particular sobre relacionamento. Então, é isso. E vamos lá, para finalizar aqui, o que isso agrega? Mostra um as de paus com as de ouros. Isso agrega valor, isso agrega entusiasmo, ou seja, quem tá desanimado com a relação, ou quem já desistiu de ter um dia uma relação, olha para esses aspectos que eu te falei aqui, porque vem esse as de paus, né, resgatando o entusiasmo através desse aprofundamento em você mesmo, olhando para tua intuição, se conectando cada vez mais com o universo, com a espiritualidade, independente de religião. E vem esse as de pentáculos, que para quem tá solteiro pode ser a possibilidade de conhecer alguém, para quem tá numa relação pode ser uma novidade positiva dentro do relacionamento. As de ouros, ele vem trazendo a possibilidade de uma vitória, né? Ele vem sempre falando de algo que vem para agregar, e que se eu pego isso e faço um bom proveito, eu posso ter uma grande vitória, porque ele é um presente das mãos do universo, né? Vamos lá. Para solteiro, vem o 4 de espadas. 4 de espadas é uma energia muito importante, porque ele fala pra gente tomar cuidado com tudo que tá nutrindo a nossa alma. O que eu ouço quando eu ouço músicas, o que eu falo nas rodas de amigo quando eu falo sobre relacionamento. Tudo isso está te nutrindo, tudo isso você está se alimentando do que você fala, do que você ouve. Ai, Michelle, eu quero muito ter uma relação saudável, mas todas as minhas amigas falam que odeiam homens, ou todos os meus amigos falam que mulher não presta. Aí você tá se alimentando disso. E aí ou a gente corta esse tipo de papo com esse tipo de pessoa que tá ali frustrado e tá jogando aquela sujeira, né? Porque é um lixo emocional. Eu tô ferido e eu vou ferir todo mundo. Vou passar isso para todo mundo ao invés de me curar. Ou você corta esse tipo de assunto com essas pessoas para não ficar se alimentando disso, ou você se afasta, né? É a realidade. Eu já tive amigas assim que falava mal de tudo quanto era homem porque tava ferida. E eu falei para ela, falei, amiga, nossa, você precisa cuidar desse coração, você tá muito machucada, mas nem todo mundo tem essa percepção, né? E como o outro vai receber também, a gente nunca sabe. Mas a gente não pode deixar com que isso fique nos alimentando ali o tempo todo, né? Interferindo na nossa vida. Para quem tá numa relação, vem o Pajem de Pentáculos, que é a possibilidade de pequenos passos para que as coisas possam ficar cada vez melhores, né? Aí juntando com a energia geral aqui que saiu
aos pouquinhos, não é que da noite pro dia você vai se curar de todos os seus traumas, de todas as questões, mas o fato de você ter essa percepção aqui hoje, né, nesse vídeo aqui, nesse aconselhamento do tarô, e já começar a buscar investigar essa questão na sua vida, aos pouquinhos você vai vendo a transformação refletindo positivamente na tua relação. Então isso aqui vem falando assim, sem pressa, vai com calma, mas também tem que ter constância, não adianta fazer um dia assim, aí só o ano que vem, não, tá sempre se trabalhando, sempre buscando amadurecer, olhar para essas questões que te incomodam e que refletem nas suas relações de forma geral, né? Que eu sempre gosto de falar dessa maneira, não somente da relação amorosa, mas das tuas relações como um todo. Porque quando eu vou me trabalhando para melhorar na minha vida. Quer subir na mesa? Para melhorar na minha vida amorosa com meu parceiro, acaba melhorando nas relações como um todo. Então isso é muito legal, acaba refletindo. Vamos falar agora. Vamos agora tirar o oráculo, né? Faltou somente o oráculo. Deixa eu ver aqui pra gente fechar. Esse tarô de Osho aqui, ele é muito especial, por isso que eu falo que ele é um oráculo. Se você ficou até agora e não deixou o seu like, deixa o seu like, se inscreve no canal, você que tá chegando agora, pra você acompanhar os próximos vídeos. Você que já é inscrito, curte e me conta. Fez sentido pra você a leitura geral, a leitura de amor, a leitura de trabalho? Ou pode ser que o oráculo seja o que mais chegue aí em você. O oráculo de hoje é o oráculo que diz para você se voltar para dentro. Olha tudo que tem ao redor dessa pessoa que tá ali meditando, se concentrando, olhando para dentro. Essa pessoa tá fazendo uma pausa e olha o caos que tá em volta ali. Então, por isso que às vezes a gente precisa fazer essas pausas. Por isso que às vezes a gente precisa fazer uma meditação, uma respiração pausada, porque tudo isso que faz com que que pede uma introspecção, uma concentração, isso de se voltar para dentro, isso ajuda a gente a se reconectar. Não é o número 4 aqui? O número 4 fala da estabilidade, quando eu quero resgatar um equilíbrio, uma estabilidade, quando eu quero tô me sentindo meio perdido, tô me sentindo, né? Às vezes a gente nem se reconhece mais. Quando a gente tá se sentindo assim, o ideal é sempre se voltar para dentro. Seja fazendo meditação, como eu falei, uma respiração pausada em 4 tempos ali, seja fazendo algo que te volta para dentro de si. E não é que isso tenha que ser um esforço, né? Começa como um esforço. Fazer meditação, geralmente as pessoas não gostam, né? Principalmente pessoas muito agitadas. Mas é porque a gente não tá acostumado, só que ao longo do tempo, quando você vai tentando ali tirar aquele tempinho, no começo tem que ser na força do ódio. Vou ficar aqui parada até eu conseguir. Mas com o passar do tempo a gente vai notando a diferença, né? Porque ali todo dia você vai, tira um tempinho, respira, tira umas pausas pra você, olha pra dentro de si, e ali a gente vai encontrando muitas respostas. Eu falei disso também no texto que eu fiz, que eu falei pra vocês que eu vou postar no meu Insta essa semana, no máximo até segunda-feira, que muitas vezes eu falei disso até no último Reels que eu postei. A gente busca a resposta em tudo quanto é lugar, mas a resposta muitas vezes está dentro de nós. Mas como a gente não para prestar atenção, lembra que saiu a sacerdotisa, Intuições? A gente não para prestar atenção no que a gente está sentindo, no que a gente está querendo de fato, no que a gente está, né, do que está na nossa cabeça, os pensamentos que estão ali rodeando, enfim, a gente não para prestar atenção, a gente fica buscando resposta no outro, contando tudo que está acontecendo, revivendo, e aquilo nunca cessa, porque a gente não para um minuto para respirar e olhar para dentro de si e compreender o que a gente está vivendo, sentindo, enfim. Então, uma das coisas para o seu mês de abril é você se voltar para dentro, para você se reconectar, se resgatar e restabelecer essa conexão e se sentir, enfim, pertencente ali, sem ficar deixando as rédeas da tua vida por aí na mão das pessoas, certo? Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido para você. Me conta nos comentários se fez algum sentido, se chegou aí essa mensagem aqui dos oráculos. E lembrando que leituras particulares, meu WhatsApp está na descrição do vídeo. Aí você me manda uma mensagem de texto ou áudio que eu te explico como que funciona, tá bom?
Beijo no coração.